Fala galera, bora de React de novo aqui no Mundo Tri. Dessa vez eu vou reagir ao vídeo do Christian Blumenfeld, que ele fala sobre a vitória dele no Ironman de Frankfurt. E é muito legal que ele conta muitos detalhes da prova, o que aconteceu em cada momento, e apesar da gente ver só a chegada, só o Christian Blumenfeld dominando e tal, o bicho passou uns perrengues gigantes dentro da prova e por muito pouco não deu ruim. E eu vou explicar, ele explica isso no vídeo dele, acho bem legal esse contexto dele mais solto, ele é mais. é, Ele fala as coisas, né? Fala números, então é bem massa. E para a gente entender também como é que é a dinâmica da prova do profissional. É muito legal o jogo, o xadrez que eles fazem, vocês vão entender isso nesse React. Antes de seguir para o vídeo, falar dos nossos patrocinadores, então a Felch, nossa parceira, D-Bike, também a bike aqui atrás, a Wum para sua melhor roupa do triatlon, da corrida e do ciclismo. A Blue Seven para você fazer a melhor natação da sua vida, a Feed Zone para sua suplementação. A gente vai falar muito de suplementação nessa prova, nesse React. Por isso que eu tô até com a minha camiseta do Carboloading, camiseta do Mundo Tri, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A Plant Power, a Outlive com o Daily Health para todo dia você tomar, ter uma vida mais longeva e mais saudável. E a Rosa Verde Cosméticos Esportivos. Todos os links estão aqui embaixo com os cupons. Vou deixar o link também do MT Desconto, onde você encontra não só esse, como os outros parceiros nossos de cupom. Lembrando também, se você curte nosso conteúdo, você pode ser membro do nosso canal. Do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro. E aí vocês vão ver todos os benefícios ali é, que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando, você está no seu iPhone, esse botão não aparece, então a gente deixa aqui embaixo para facilitar a sua vida. E é isso. Bom, como eu falei, o link da camiseta vai estar aqui embaixo. Agora sim, simbora de React. Bom, From the galera, começando Arman. aqui, eu vou. A introdução do vídeo, como vocês já sabem, a gente não pode pular o vídeo inteiro, passar o vídeo inteiro, tá? A gente vai pular algumas partes, a gente não tem o direito autoral de exibição completa do vídeo. Vou deixar o vídeo completo aqui embaixo para vocês. Nesse começo ele fala, por incrível que pareça, de Pokémon, mas eu vou pular dessa parte. Não faz muito sentido. Last year, under very different conditions. Last year it was pouring down, rain, cool temperatures, but this time Aqui no minuto e 46 ele fala sobre as condições da prova. Então ele foi campeão ano passado, ele terminou, ele fez a Olimpíada em Paris, 3 semanas depois, se eu não me engano, ele estava em Frankfurt fazendo a prova, onde ele ganhou. Vocês lembram que foi uma prova que ele teve muitos problemas estomacais, parou no banheiro, vomitou, enfim. E ele fala sobre a diferença. No passado, uma prova com chuva, clima mais ameno. Esse ano, calor extremo. Então, teve uma onda de calor muito forte na Europa nesse período. Então, eles pegaram esse período, esse calor. Então, outra prova em relação ao que ele fez ano passado. Vou deixar até embaixo aqui o vídeo sobre que a gente fala sobre aclimatação. Fiz um react sobre aclimatação, mostrando alguns atletas como fazem, inclusive do Christian Blumenfeld, e ele fala um pouco sobre isso, de ter aclimatado. around we saw already like 2-3 weeks out from the race that it was a heat wave coming in. Ele Wasn't fala sure aqui, ó. how the body would yeah deal with the temperatures on race day. So Porque ele falou que fez muita simulação indoor, mas não fez nenhuma simulação outdoor. Então ele não estava sabendo como que o corpo dele reagiria. Então, apesar dele ter feito todo o protocolo de aclimatação, tudo, ele fez muita coisa indoor. Aí é a casa dele em Bergen, na Noruega. Então, bem diferente do que ele estava acostumado, mas assim, nem sempre você consegue simular as condições perfeitas de prova, principalmente quando vem uma onda de calor do nada, né? E então tem coisas que você não consegue simular outdoor, né? Eles simularam indoor. as well as Magnus Ditlev on the bike, who basically broke me apart in Kona last year. So having to deal with sort of his tactic as well. Ele falou que ele estava muito empolgado com esse start list, que ele queria competir com atletas fortes. Então, o Patrick Lang era o nome que ele queria ver, atleta local, né, tricampeão mundial. Magnus Ditlev, que ele fala que é sobre o poder da bike, né, o poder de fogo que ele tem na bike. Então, ele queria muito ver, competir contra esses caras e se testar, talvez antes dos mundiais aí, né, não esperar até nisso para a coisa acontecer. And both of the days I finished off the last 9K at under 320 pace and without feeling smashed. So I really felt that I had the run under control. Ele falou muito sobre os treinos que ele fez ali pré-prova, onde ele sentiu confiança, né? Então o atleta fazia alguns treinos-chave que dá confiança para ele na prova. Então ele fez 2 finais de semana seguidos, uma série de 3 por 9 de corrida, então 3 de 9 km de corrida, terminando o último abaixo de 3:20. Então ele se sentiu muito bem, falou, não, beleza, tô pronto, minha corrida tá afiada, né? E aí ele vai falar um pouquinho agora, deixa eu passar para o 4:27, que ele fala sobre a natação da prova. The morning were that I wasn't Vou aggressive passar um enough, pouquinho para vocês verem like aqui o 1500 trajeto, ó. meters before we went on to like an
or onto land again with like an OC exit, and then onto the second bigger loop. And yeah, I guess I was just assuming that the field would come together Então and I aqui would be mostra, né? Então in. aqui são cenas da transmissão oficial. Ele fala que um erro que ele cometeu na natação foi não ter sido agressivo o suficiente na água. E ele perdeu o grupo. Então vocês viram aqui, né? O percurso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vocês viram o percurso, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é o take do mais um pouquinho do percurso da natação. Ver se vai ter o ângulo total, não vai ter. Bom, esse aqui é o percurso da natação, né? Então faz esse retângulo, aí depois sai daqui e volta, faz esse braço todo aqui para depois sair e fazer os 3.800. Então faz um caminhozinho ali bem, Onto land ó, again with like an OC exit, and diferente, then ó, vai, onto depois the volta, não second faz nenhum bigger M, loop. faz And assim, várias figuras I think one geométricas of the aí mistakes para depois sair. Então ele acha que não foi agressivo o suficiente, acabou perdendo o grupo. E isso aí já foi um erro. E é legal que ele fala sobre, cara, eu tô vendo que para fechar o gap para esses caras eu teria que guardar muita energia. Então, não valia a pena. Então, resolvi, entendi que foi um erro e beleza, vamos embora, vida que segue. Devilberg, and trying to just save as much energy as possible. E aí ele conseguiu perceber que ele estava uns 45 segundos do grupo, e ele foi pro pé do Rudy Van Berg para poupar energia. Já viu que não dá para fechar, falou, cara, vou ficar aqui onde eu tô, um pé bom, vou poupar Yeah, energia, after então é 1500 isso. meters, Não tem aquele negócio também de, cara, vou puxar, só puxar, gastar energia à toa, não. Ele foi bem estratégico. I realized it was like 45 seconds, and the same I did on the second lap on the swim. Like every time the front group E ele like fala was aqui que bending ele viu que around, estava uns 45 segundos, o que que ele fazia? Ele nadando, ele olhava mais ou menos, ó, o grupo lá tá passando na boia, ele olhava o relógio para ver mais ou menos quanto tempo ele estava e quanto tempo ele demorava até chegar na boia, enquanto nadava. Então achei isso engraçado dele, que ele estava o tempo inteiro controlando e realmente tudo, quem que já viu, né, as métricas aí, a forma de treinar dos noruegueses é muito de números, né? Então ele com o número aí o tempo inteiro. Então, olhando enquanto nadava. Já tentaram fazer isso? Bom, e aí ele fala. Cadê? Vamos por 6:33 aqui mais ou menos. Ele fala aqui sobre o. Beleza. because I was planning to put on the calf sleeves again in T1. So the bike course as well in Frankfurt Esse aqui é o percurso de like bike. first a little more. Então você tem essa prainha que é mais afastada, você pedala uns 20 km e depois você entra no percurso Short de voltas, tá? maybe Eu of já fiz essa prova, por isso que eu falo para vocês. 20K or so. E ele estava preocupado com o Magnus Ditlev quando ele tinha aberto o Magnus Ditlev, que ele queria colocar a Aerocoff, né? Então, o pernito, né, digamos assim, né, o canelito, né, que ele coloca, ele pedala com esse canelito, que é mais aero, poupa watts. Tem na Album tem também, então, ó, deixa aí o link da Album para você comprar o seu pernito, ele estava de olho nisso. Então, olha o tanto de coisa que já passou. Então, na natação, ele já viu que tinha o gap, dos atletas. Depois ele, um gap calculado de 45 segundos, achou um pé para ficar, ficou nesse pé, sabia quem era o pé, que era o Rudy Van Berg, um cara também bom no ciclismo. Na natação já saiu também pensando onde estaria o Magnus Ditlev, para ele não deixar o Magnus sair na frente dele, porque é importante ele estar controlando isso, porque quando o Magnus passasse pelo poder de fogo que ele tem na bike, era importante o Blumenfeld tentar ir junto, né? Maybe 30K into the loop, and then it's like a two big loops, so 320 grams of carbs in my frame into that leather inside, and then I had two bottles of 160 grams of double mix 320 Morton in both. Então aqui, ó, vamos falar de Carboload. Por isso que eu botei essa minha camiseta do Carboload. Ele tinha separado para ele 320 gramas de carbo no frame da bike, tá? Então no quadro da bike ele tinha colocado ali, tem uma bolsa. Tem uma bolsa ali dentro, sai um canudinho de dentro. 320 gramas de carbo e mais duas garrafas de 160, tá? Cada uma. Então olha o tanto de carboidrato que ele tinha. Na primeira volta, ele acabou perdendo a primeira garrafa. Então, ele perdeu 160 gramas de gel, de carboidrato, perdão. Ele é patrocinado pela Morten, ele fala aqui um pouquinho do Mixer, Double Mixer, ele dá o nome aqui do produto. Ele perdeu essa garrafa. Então, ele perdeu 160 gramas de carbo e ele tinha gel extra ali para guardar, mas acho que não o suficiente dos 160 gramas que ele perdeu, tá?
E aí ele começa a contar um pouco disso, como é que foi a piora dele durante a prova, porque 160 gramas faziam muito, era muito, é uma diferença gigante. E ele estava calculando tomar 160 gramas de carbo por hora, galera. 160 gramas. Esse sábado eu fiz um treino de 70 gramas hora, 72 que deu. Fiquei legal, mas eu falei, cara, imagina botar mais, tentar chegar a 100, por exemplo. Então a gente vai até sair. Na semana passada, vocês estão vendo, eu estou gravando esse vídeo uma semana antes de vocês verem, né? Quando vocês virem, já vai ter uma matéria do meu doc que a gente fala sobre gut training, né? Treinamento intestinal. Então, como ir adicionando carboidratos para você se preparar para essa dosagem, tá? E a importância disso, conversando sempre com o seu técnico, eu sou nutricionista, tá, galera? O texto é de um nutricionista. Então, ele estava com 160 gramas, é o que ele ia testar. Aí acabou que tudo nine foi por água minutes in abaixo. front of us. Um, I was then very short on carbs and had to basically just rely on water on course. Try to grab a few Morton gels. Então ele já falou que aí, nos 90 minutos finais de bike, ele já estava, até a primeira volta, beleza, depois ele foi sentindo, porque imagina, se ele tem essa quantidade absurda de carboidrato que ele tem que tomar, se ele não toma, o corpo começa a sentir, o corpo está dependente dessa quantidade alta. Esse é o problema, talvez, né, de você começar a ingerir muito carbo e você tem que botar para dentro, o corpo está esperando, já que você falou que é 160, treinou 160, botou menos, o corpo está falando, cadê? Não era o que você tinha treinado? Então, ele falou que dos 90 finais ele ficou com muito pouco carbo, e mesmo ele tendo gel, ele não tinha gel suficiente, e tomava o gel, mas aí precisava pegar água também, então saiu da posição. Foi uma hora que ele ficou muito, muito mal, assim. Ele falou que a hora final dele na prova foi muito crap, né, que ele And falou. also has a few of them spare Ele gels. começou a ter cãibra, e estava tudo errado. Então, olha só, a gente vê, a gente já sabe o final da história que ele ganhou a prova, mas olha como é que ele estava na última hora do pedal. Então, ele passou os 90 minutos de pedal já preocupado e a última hora degringolou de vez. On the bike, but yeah, I went through them very quickly and just felt for the last hour when I was basically just riding on water that yeah, I just needed something more sugary and went Ó, ele through again the sentindo same falta de gel. açúcares, que ele fala, something more sugary, alguma coisa com mais açúcar. E ele falou que ele fazia, que os músculos dele estavam começando a sentir, ele fala aqui no 8:46, Crap, like feel like crap. yeah, not sure why, but I just found the bike course, which should have been with the power we were riding, a pretty easy one. But yeah, my legs was just smoked and Ele sentiu ali smoked, né? Então quebrou ali no pedal. E ele falou que faz uma estratégia, ele fala um pouquinho mais na frente, que ele estava no grupo, então ele deixava os caras passarem para ele ficar mais no final do grupo e deixar o grupo trabalhar e ele tentando se recuperar lá. Ele estava desesperado, estava tentando se recuperar, estava mal, a perna não já estava sentindo cãibra, sentindo sem that was a energia. struggle. And at many different occasions, I was actually like basically being dropped from that pack, and some of the guys behind me had to sort of come around me. Ele perdeu o pack, aí vieram os caras de trás, pegaram ele foi com esses caras para juntar no grupo de novo e foi sobrevivendo na bike. Olha só, então, Christian Blumenfeld, que a gente olha e fala, facinho, vai ganhar facinho. Olha o perrengue que ele foi passando nessa hora final de bike. Centimeters or so. So I don't know if it's down to the lack of carbohydrates. Ó, e aí ele falou de uma outra coisa, no 9:40 e pouco aqui, ele fala que depois ele sentiu que o selim dele cedeu, coisa de centímetros. Ele falou centímetros, mas não deve ser muita coisa, deve ser 1 centímetro, coisa mais que ele sentiu também. Então, além do carboidrato, ele sentiu uma posição ruim na bike. Então, assim, aquele pedal que a gente fala aquele pedal para esquecer, né? Às vezes, vou botar aqui. Lap, I was just thinking that I'm really appreciating the fact that the bike course in Frankfurt is those 4K shorts because that was helping me mentally for that whole last lap. E ele falou que ficou muito feliz do pedal ser 4 quilômetros mais curto, né? Eles falam que são 178, ele está falando 176. Então, confio aqui no que ele está falando. Então, o pedal mais curto, porque quando eu fiz a prova estava com outro trajeto, deu 185 o meu, por causa de uma obra na estrada. O dele mais curto, e que ele estava muito feliz, e ele fala que estava a terrible bike shape. Então, assim, ele não gostou do pedal dele, fez às 4 horas e 6.
Não foi um bom pedal mesmo, né? Ainda mais com 4 quilômetros a menos. Então, não é o pedal que ele espera e ele se critica nisso, tá? But yeah, somehow I managed to get into T2 with E mesmo assim ele conseguiu sair no grupo, esse grupo que tem o Cameron Worth aqui na frente, o Gustav Iden estava junto, então tava uma galera ali. down. So yeah, that was really helping the fact that I was able to get that blood. E aí ele deixou na T2 uma garrafa de 500 ml com a mistura dele da Martin, que ele começou a beber rápido para poder botar carboidrato para dentro, que ele estava depletado ali do problema que ele teve na bike, né, de ter perdido a garrafa. Então ele já começou a botar para dentro isso aí e começar a pensar em contenção de danos primeiro. Antes de pensar na prova, ele está pensando em contenção de danos. For a bit, and Magnus was then like for the first 15k, I think, like those 15 to no. Pode ver que ele já nem tá mais com a garrafa, ele rapidinho tomou a garrafa dele de carbo. E aí ele falou que ele chegou no. Esse aqui é o Casper Thorn, outro norueguês. Estavam correndo junto. Então, quando ele conseguiu chegar no Casper, ele ficou ali. Falou que estava num pace bom, ele estava se sentindo bem. E falou, cara, a distância está caindo para o Christian Hogenhog. Vou me segurar aqui um pouco e vou recuperar. Então, ele estava com muito medo de quebrar mesmo, de ir pro saco. Então, não, calma, deixa eu recuperar aqui, não preciso, o tempo está caindo. Então, além de tudo, ele conseguiu pensar, falar, cara, beleza, deixa eu dar digamos, um passo para trás e me sentir bem de novo para depois eu pensar em atacar. Was due to his penalty, but I think we had like 2 minutes on lap one and then 2 minutes on that second lap. So I felt like the math was adding up and the legs was then adding up. So I was running together with Casper for the first lap until he sort of gave me those 5 to 7 meters of gap. Ele fala mais um pouquinho dessa dinâmica deles, aí ele falou que tem uma hora que ele estava na frente, rather than getting those nasty marks that can sort of irritate the Achilles and sort of give me some sore. Que ele parou para ajeitar o chip dele estava pegando na perna e ele falou, cara, deixa eu parar logo, porque senão depois vai ficar muito dolorido, vai me machucar. Então ele ainda parou para pegar o chip, então olha como é que estava também a cabeça dele tranquilo. Claro, ele sabe do treinamento, ele sabe da capacidade dele, então, falou, cara, deixa eu fazer aqui meu negócio. E aí na terceira volta... Like 25k, a little bit because I felt that the gap to Christian Hugenhaug up front was maybe not coming down as quickly as. E aí, eu falei, né? No começo ele falava que estava em controle e tudo, viu que o gap estava caindo. Daqui a pouco, quando foi abrir ele para a terceira volta, ele falou, cara, o gap já não está mais caindo tanto. Então, se eu não tomar uma decisão agora, eu não vou ganhar essa prova. Então, ele foi, apertou, né? E aí, no 13:48 aqui, ele ultrapassa lap, early on, I think it was like with like o Christian Hogan. left of the race, and e aí ele fala algumas coisas interessantes aqui, né? Então, sobre essa capacidade dele de se recuperar, de se achar. Or so for the first 21k, and then 16 minutes or so for the final. Ele falou que fez os primeiros 21 na casa de 1:14 e os segundos na casa de 1:16, então foi muito bem, sem cair muito tempo, né? Não negativou, mas também não deu aquela diferença, então não teve uma quebra tão significativa. 21K, so it wasn't even like a massive difference between the first Texas, so 160 grams per hour. E aqui, para quem quer ver, no 14:52 ele começa a falar da meta, né? A meta dele era 160 gramas de carbo hora, e mais que acabou que por ele perder a garrafa, ele começou a beber aí as coisas, chegou a bater 170 nas primeiras horas e depois foi tipo 10 gramas no final. Ele fala 10 gramas, não deve ser 10 gramas, né? Mas deve ser tipo ter tomado um gel, alguma coisa assim, mas que deu muito pouco. I did that on maybe even a bit higher on the bike until I ran out of carbs. So then it was probably like 170 grams per hour. E aí uma outra coisa que a gente às vezes como atleta amador passa muito na prova, ele fala... like the Morton gels. Então qual foi a estratégia dele? Ele falou, cara, beleza, caiu. Tô sem carbo, tem um gel extra, então tá aí já uma lição, né? Deixem géis extras na bike ou na tua roupa, algum lugar. Porque, por exemplo, Floripa. Quantas pessoas não perderam a garrafinha no primeiro quebra-mola, na primeira lombada ali, saindo de Jurerê? Colucci perdeu. Ali era o cemitério das garrafinhas, né? Então muita gente perdeu. Então é importante ter carbo extra, levar carbo extra na prova, usar o Special Needs.
Ele fala daqui a pouco também. Mas o que que ele fez? Ele calculou ali mais ou menos, sabia quanto cabo também tinha no gel. E uma coisa importante é que o patrocinador dele era o mesmo patrocinador da prova. Então a Martin era patrocinador dos dois. Então, na corrida, ele foi pegando na EDC em cada estação. Ele falou que estava tomando um gel a cada 3 quilômetros, galera. Olha isso, que doideira. Pensando num cara desse que está correndo a 3,20, então a cada 10 minutos, 11 minutos, ele estava ingerindo um gel. Ele falou que a cada 3 quilômetros ele pegou um gel para tomar. Ele falou que muitas vezes não tomava tudo, né? Que pegava ali, tomava, apertava e jogava. Coisa rápida, não devia ter sobrado alguma coisa. Mas está falando de um cara que a cada 10 minutos estava tomando gel na maratona. E imagina o treinamento de. Tenta fazer isso para vocês verem. A gente vai passar mal, vai ficar empanturrado, vai ficar empanzinado, vai ficar. Vai vomitar. Então, assim, o quão treinado tá também da parte intestinal, acostumado com o produto que ele está tomando também, já que é o patrocinador dele, né? Então deu sorte nesse quesito. Mas a frequência com que ele estava Like tomando an aid gel é station. So I absurda. took a lot of like water and Coke and everything that's like they're serving on course just to get. Pegou Coca-Cola também, pegou tudo. Então, assim, ele começou, ele pegou que teve o déficit de carboidrato ali no pedal. Na corrida, ele só pensou em comer. Vamos comer, depois eu vejo o que que dá, mas vamos botar carboidrato para dentro. Então, pegou tudo que estava na frente dele. Ele fala sobre special needs. Two bottles in the special. Eu já fiz um vídeo sobre Special Needs, a gente já falou sobre Special Needs, mas de deixar coisa no Special Needs para você retirar durante a prova. Ele deixou duas garrafas ali no Special Needs, mas ele falou que ele estava correndo com o Casper Storm e acabou perdendo o ponto ali, não se ligou, quando viu já tinha passado e não pegou. Então era uma coisa que ele podia ter feito, mas, de novo, aí ele tinha o gel, tinha coisa. Então, por exemplo, Ironman Brasil, tu vai fazer, ou qualquer outra prova que você vai fazer, estuda um pouco o que que tem de hidratação no percurso, o que que tem de suplementação no percurso. Se não tiver, você tem que levar o seu. Coloca os Special Needs. Já falei, coloca os Special Needs. Não vai usar, é só você pegar depois, ó, não precisa, mas coloca. É importante, não só para gel, como roupa, como algumas outras coisas, né? Em prova que acaba invertendo o tempo, faz muito frio e tal. Beleza. Uh, in the morning. So basically in transition, and as well doing it after the race. So yeah, I just enjoy the way I'm feeling like with the breath. I feel like Ele falou, né, que Frankfurt foi muito mais difícil que o Texas para ele, que 6 dias depois ele ainda estava com bastante dor da prova. Então a prova bateu bem. E aqui ele fala um ponto, uma autocrítica aqui, control ó. of the pedal stroke and yeah, sorting out that part of it so I can be stronger and fitter and faster for Nice. Que é o ciclismo dele, que é o que ele tem que trabalhar. Ele tem que melhorar esse pedal dele, porque ele falou, não adianta eu vencer 2 provas no ano, porque o importante é vencer naquele único dia, o dia que importa, que para ele é o Mundial em Nice, aí dia 14 de setembro. Então ele sabe o que tem que trabalhar, realmente ele não fez um grande pedal em Frankfurt, é um baita atleta, mas não fez uma grande natação, também não saiu na frente. Ele fala até que o Casper é, saiu na frente dele e falou: pô, o cara tá comigo, eu tenho que começar a nadar com ele, eu tenho que sair junto com ele. Tem o pedal e a gente sabe a diferença que faz o pedal em Nice, né, por toda a questão ali de montanha e tal. Pedal diferente. Vamos ver o que ele melhora até lá. Laidlaw is back again. Martin van Reel Ele fala aí, ó, do Sam is going to Laidlaw, be fala do aggressive Patrick probably on the Lang. bike course. So yeah, it's a tough one in Nice as well. The German Patrick Lange is a world championship. I didn't believe on him before Kona last year, but this time around I definitely believe he's E agora ele falou que não acreditava muito no Patrick Lang até quando ano passado, mas agora acredita. a guy to watch out for. And also pretty cool to see that Gustav and Casper is. E ele fala também sobre os noruegueses, né? Os três são top pódio contender, né? Então ele entende que os três podem estar no pódio, que o Gustaviden está na melhor forma aí desde do Mundial de Kona de 2022. Então ele fala disso. Deixa eu parar aqui. Então, galera, viram quanta coisa aconteceu dentro da prova dele. Então, perdeu o tempo na natação, conseguiu dentro da natação ver a distância que ele estava dos caras olhando o relógio, perdeu muito carboidrato no pedal e mensurou, vou tirar isso aqui, e mensurou o prejuízo, como é que fazia, como é que não fazia, o que que ele deixou na T2, né, a garrafa na T2 com a bebida para ir tomando para já
manter o corpo ali ativo. Talvez fosse uma garrafa que ele fosse levar mais quilômetros, mas como ele já estava depletado do pedal, botou para dentro. O Special Needs, a estratégia de parar de tomar gel a cada 3 quilômetros, que é super difícil e também muito ousado, que pode dar problema intestinal, pode dar BO. E o que ele fez ali para poder contornar a situação e vencer o Ironman de Frankfurt pela segunda vez, né? Back to back, ano passado, meu esse ano, e vi forte para isso. Bom, vou deixar o vídeo original aqui. Me fala o que vocês acham do React. O que vocês acham que Christian Blumenfeld vai apostar em Nice, vai aprontar em Nice? É a aposta de vocês? Ele ganha o Ironman de Nice, o Mundial? Quero saber de vocês. É isso. Boa segunda-feira para vocês, boa semana e bons treinos.